Olá, seja bem-vinda aqui no My Nature Color. A gente vai fazer aqui uma leitura de algumas mudanças de cabelos de alguns artistas aí que são bem conhecidos nas mídias e que eles acabam aí fazendo essas transformações. Lembrando que são pessoas públicas e elas podem fazer diferentes mudanças, até porque elas têm condições, né, de estar fazendo essas alterações. E vai que com o tempo a pessoa não queira, em questão de alguns dias, elas podem estar transformando isso em elas têm profissionais, né, que vão estar ali fazendo essas alterações. Então, para uma pessoa comum, nem sempre isso é possível. Tem a situação financeira, que a pessoa não pode estar indo diretamente toda hora no cabeleireiro a cada 5 dias, 6 dias. E também tem os cuidados com o seu próprio cabelo, com essa textura que vai sofrer alterações, principalmente quando faz muita mudança química, principalmente quando faz luzes. E aí você vai ter que ter os cuidados, é o que eu sempre friso aqui, você vai ter que ter cuidados aí como manter esse cabelo. Então é bem importante aqui, no caso eu trouxe aqui algumas pessoas bem conhecidas, como eu falei, para que a gente perceba que mesmo, elas sendo pessoas públicas e artistas e tendo condições, até porque muitas vezes aí vai de acordo com a imagem que eles estão querendo passar, não é aquela coisa que eu quero harmonizar, que eu quero que fique diretamente muito bem comigo e que não passe tanto trabalho, não precisa fazer essas transformações. Então depende aí do desejo de imagem, pode estar de repente por um desfile, por uma capa de revista, por um filme, todas essas alterações aí que são feitas em pouco num espaço de tempo aí curto. Mas a gente pode aqui dar uma olhada para ver se, por exemplo, você tem alguma dessas características próximas, essas artistas aqui que eu trouxe, e aí você vai poder então ter um pouco dessa noção, de repente você de saber: "Ah, se eu fizer uma alteração muito diferente do meu minha cor natural, do meu contraste, eu já sei que eu vou ter que também fazer aí mudanças, de repente na minha maquiagem, ou de repente saber que cores de roupas eu vou estar escolhendo". Então, vamos ver aqui, a gente já consegue ver essa imagem aqui da Sandy, né. E a gente consegue ver o quê? Que ela clareou bem esse cabelo dela, fez essas luzes, tá bem claro, a raiz ela manteve, mas perceba como você tem uma boa porcentagem desse claro aí, contornando, lembrando que você vai estar contornando todo o seu rosto, então a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que essa profundidade que tem na raiz, que manteve aí no cabelo, ela fica muito mais harmônica aí com a sobrancelha, com a cor dos olhos, mas perceba como esse claro deixou ela também muito clara, a gente não consegue ver essa definição bem nítida aí do rosto da Sandy. E a maquiagem, apesar de ser uma maquiagem sutil, os olhos está bem marcados, né, os olhos ficaram muito bonitos, mas perceba como ela fica muito clara com essa maquiagem aí, a gente não consegue ver esse contorno, daqui dessa região aqui do queixo para o pescoço, a gente não vê muito essa diferença. E quase que se mantém no tom aí do cabelo, pelo menos nessa imagem que a gente consegue aqui ver. Já aqui nessa outra imagem, perceba como ela trouxe um pouco para esse calor bem mais quente, aí tá vindo para um marrom quase que não chega a ser um avermelhado, mas perceba como quando ela traz muito para o quente, também é outra coisa que não vai favorecer, ela precisa de uma outra maquiagem, mas perceba como ela fica também, sem essa definição muito nítida. Ela mexeu provavelmente, a gente percebe que tem alguma mudança também aí na cor da sobrancelha, então ficou aí, ela não é que ela não fique bonita, que ela continua bonita, mas a gente não consegue ver muitos detalhes mesmo com essa aproximação aqui do rosto, a gente não consegue ver muito essa diferença de rosto, de cabelo, de olhos, a gente percebe bastante os olhos dela na imagem da esquerda, mas aí são 2 imagens que a gente vê que não é o que mais harmonizou com ela, que deixa ela mais bonita, que traz a beleza dela natural. Já perceba aqui quando ela mantém esse tom natural do cabelo dela, esse cabelo vai para um preto, um escuro, são pigmentos mais frios. Perceba como todo o rosto dela fica com essa definição. E, talvez porque ela tenha feito alterações aí de micropigmentação, não sei, na sobrancelha, tá um
pouco diferente, ou talvez ela trazer esse cabelo, como ela fez essa alteração, um pouco não tão escuro, um pouco mais, com uma profundidade não tão por esse preto, mas perceba como o preto harmoniza super bem com ela, como faz esse contorno aí do rosto, como os olhos dela ficam, traz o brilho dos olhos, os olhos aparecem, a gente consegue ver a definição do nariz, da boca, apesar dela ela fez esse marcou bem os olhos, é uma maquiagem também sutil, e a boca seria um nude aí, então perceba como ficou super bonito. A gente compara aqui então com essa imagem que a gente viu anteriormente, perceba como ela desaparece quando ela traz muito para o claro, mesmo ela mantendo um pouco dessa raiz escura. Então a gente consegue ver que para que harmonize bem com ela, as características naturais dela, se ela manter essa profundidade, não trazer muito para o claro ou não trazer muito para o quente, vai fazer com que ela fique mais bonita, traga sua beleza, ela não precise tanto do auxílio de maquiagem, de repente de cores aí de roupas. E outra coisa que a gente consegue ver nessa imagem que ela tá de cabelo claro, que ela tá usando uma camisa preta aqui, né? Então, essa cor preta aqui, ela ficaria super bem com esse cabelo preto. Quando ela traz esse cabelo para mais claro, ela trouxe um pouco de calor também. Então, o preto acaba também ficando muito pesado. Então, ela não conseguiria, teria que mudar. Então, se a pessoa faz essa alteração, porque naturalmente ela tem esses pigmentos mais frios, esse cabelo escuro, é uma característica dela natural. Então, se ela mantiver o mais próximo disso, ela não vai precisar ir fazer muitas alterações. Então, perceba como até a blusa dela, que tem esse claro, que é um branco, como os olhos dela também aparecem bastante, o branco dos olhos acaba aí fazendo esse alto contraste. Então, a gente consegue ver que provavelmente ela tem um alto contraste aqui como característica natural. Então, ela é uma pessoa que ela consegue usar cores claras e escuras ao mesmo tempo. Ela consegue usar, provavelmente ela estaria, quem aí mexe com as 12 cartelas, ela estaria provavelmente dentro das características de cartela de inverno. A gente poderia estar vendo aqui. Então, a gente conseguiu ver que para ela, pigmentos mais frios, mantendo as características dela, ela não vai precisar tanto aí de usar auxílio da maquiagem. Maquiagem também só para trazer a beleza dela natural aí, se mantendo. Ela não precisa de muita coisa. Se ela não quiser marcar os olhos, ela pode estar marcando a boca, pode estar jogando alguns vermelhos com alguma profundidade, ela pode estar jogando também aí no batom. Aí vai ter as variações de cores aí, de cores de batom que ela vai poder estar usando dentro daquelas características com profundidade, com um certo... Ela pode estar usando não aquele vermelho tomate, aquele vermelho muito brilhante que vai aparecer só a boca. Mas ela consegue aí, então, ficar muito bem com essas cores de pigmentos mais frios, que acaba ressaltando a beleza dela. Já aqui a outra pessoa que a gente consegue ver, aqui ela ficou irreconhecível, mas essa é a Anne Hathaway, né? E a gente consegue ver que aqui, por exemplo, o cabelo dela provavelmente pode ter sido por um personagem, mas perceba como esse loiro, e é um pouco esse loiro quente, esse cabelo um pouco amarelo, alaranjado aqui, mesmo com o corte dela, que fica super bem para Anne Hathaway, ela consegue usar cabelos curtos e fica super bem pro tipo do rosto dela, para as linhas e formas do rosto, mas perceba como ela também ficou super apagada. A gente só consegue ver os olhos dela, no caso dessa maquiagem bem preta, e a sobrancelha. E ela fica sem aquela definição entre rosto, nariz, o nariz meio que desaparece. E parece aqui que é só o cabelo, que existe um pouco do olho aqui, que a gente consegue ver. Mas é uma cor aqui para ela não fica bem, quando ela traz também para esses quentes, esse cabelo, cores mais, trazendo aqui para o calor. E fica bem diferente também da sobrancelha, a gente consegue ver aqui. Então perceba quando ela mantém aquelas características dela, como traz a Anne Hathaway, como ela ficou mais bonita, como ela ficou com definição no rosto. E aí ela consegue usar, porque ela é uma pessoa que ela tem essa pele bem clara. Então perceba como aquele laranja lá até deixou ela com uma pele com uns tons puxando para um alaranjado, avermelhado aqui, a gente consegue ver nessa imagem da esquerda. E aqui na imagem da direita, quando ela usa esse cabelo mais
próximo das características naturais dela. Ela é uma outra pessoa que também tem pigmentos mais frios. A pele dela é um tom mais para um rosado, para um claro, tanto é que tem imagens delas que a gente consegue ver quando ela está com quando ela usa também, ela consegue usar alto contraste, ela consegue usar branco e preto, o cabelo curto aí para ela também, outra característica que ela consegue estar usando. Então, quando ela sai do loiro volta para a sua cor natural, então perceba como a beleza dela aparece. A gente já consegue ver definição do nariz, o contorno do rosto. Então ela fica, parece que duas pessoas bem diferentes aqui. Aqui a gente já vê ela com cabelo mais comprido e esse cabelo avermelhado. Então perceba como é um personagem provavelmente que ela assumiu aí de um papel que ela teve que fazer. E a gente consegue ver que o vermelho aqui, ele é quente, ele é vermelho. Então, mesmo a sobrancelha, ela fez também alguma alteração para que acompanhasse o tom do cabelo. Mas a pele dela, o nariz, a boca, fica tudo muito apagado. A gente consegue ver principalmente o cabelo, tá em evidência. Alguma coisa da sobrancelha, dos olhos, que tem essa profundidade também. E depois é como se o resto do rosto aqui para baixo, né, não existisse da Anne Hathaway. Fica meio apagado, a gente só fica com essa definição daqui de cima. Aí depois a gente consegue ver aqui, então, como ela traz essa beleza natural dela aqui com esse cabelo, como ela fica super bonita, como ela traz, como os olhos dela destacam, a boca. Então perceba com a pele bem clarinha e esse alto contraste que ela tem naturalmente é algo dela, a característica da Anne Hathaway, que fica super bem para ela. E ela realmente é uma outra pessoa que cairia nessa cartela aqui de um tipo do inverno, talvez um inverno puro. E aí são imagens que a gente consegue ver aqui. Ela consegue usar essas cores branco e preto com uma certa saturação. Ela consegue, a gente até vê imagens dela usando vermelho super bem. Então, a gente vai ver aqui uma outra pessoa, que é a Olivia Palermo. A Olivia Palermo, perceba com esse cabelo aqui muito quente, é um alaranjado, um marrom, mas muito claro também. Os olhos dela, o rosto também desaparece, ela não fica bem, os olhos dela escuro, que a gente consegue ver aqui. E é o que aparece, mas perceba como a pele dela fica muito clara. A definição aqui do rosto dela, entre essa parte do queixo, perceba como faz um pouco de... A gente não consegue ver, parece que o rosto ficou meio que perdido aqui, e depois o pescoço dela, não, fica uma coisa só, o cabelo, então a gente percebe que não fica bem aqui para ela. Ela vem trazendo aqui um pouco para esse tom que tem a profundidade, então perceba, ela já começa a voltar, a gente já começa a ver a Olivia Palermo aqui. Ela fez também os olhos dela, perceba como na imagem da esquerda, os olhos dela ficam escuros, não tem brilho, ela fica com essa pele muito clara. Aqui ela já está trazendo um pouco mais de cor. Ainda não é a melhor cor para ela, mas é muito melhor do que esse muito claro, que esse mesmo sendo quente, esse loiro, claro. Então, e perceba também como o contraste da Olivia Palermo acabou caindo para um baixo contraste, ou seja, não tem muita diferença, o que vai ter um pouco de diferença aí, um pouco das raízes dela escura, na imagem da esquerda, os olhos. Mas quando ela volta aqui, olhando para essa imagem da direita, que a gente tem esse cabelo mais quente, mas tem uma profundidade, a gente já começa a ver ela aqui em destaque. E perceba como, com essa profundidade, não tão claro, mas como esse marrom aqui, que tem essas diferenças, né? Não é um tom só, mas como fica muito mais elegante, como traz definição. Agora a gente vê o contorno do rosto da Olivia Palermo, a gente vê os olhos dela brilham, ficam em destaque. Ela realmente, ela consegue estar usando esses marrons aqui, que é uma cor, um tom médio, o contraste dela também acaba sendo... Ela traz cor, né, para o rosto dela, a gente consegue ver os tons. Olivia Palermo, ela não é uma pessoa que vai cair para os pigmentos frios, ela tem um calor, mas ela precisa de uma profundidade, os olhos dela ficam em destaque, o contorno, ela fica elegante, ela fica super bonita, então fica super bem para Olivia Palermo. A gente agora vai ver aqui a Bella Hadid. A Bella Hadid ficou completamente aqui, fora de... A gente nem reconhece ela, mas também
A raiz dela tem uma profundidade. Esse laranja, a gente olhando aqui a Bella Hadid, parece que ela tá com uma peruca, não parece que é o cabelo dela, assim, o cabelo é uma coisa, o rosto é outra. A gente consegue ver a definição dos olhos, consegue ver a sobrancelha, essa maquiagem também não ajuda muito, um pouco desse tom que ela tem uns olhos verdes, muito bonito, mas a gente não consegue ver muito aqui. Fica muito acinzentado, esse verde acinzentado. Quando a gente olha aqui, quando ela leva muito para o escuro, muito para o preto, novamente, parece que ela está com uma peruca. A Bella Hadid é uma coisa, o cabelo é outro. E a sobrancelha dela ficou apagada, então não fica muito bem quando ela leva tanto para esse quente, para esse marrom quente, laranjado, ou quando ela leva para esse marrom super escuro, que não chega a ser um preto, mas ela está indo um pouco muito mais para esse pigmento também frio, também não ficou bem. Quando ela traz aqui para o seu tom mais próximo, esse é o cabelo, um tom de cabelo mais natural dela, que tem a ver desde que ela era criança, a Bella Hadid, ela meio que é aqueles loiros, um loiro escuro. Então perceba que como esse castanho, e que tem essas variações de tom, como trouxe definição para ela, a gente consegue ver os tons do rosto dela, a gente consegue ver os olhos. Já está trazendo esse tom verde acinzentado aqui da Bella Hadid, como ela ficou super bem, como trouxe ela. E a gente vê nessa outra imagem aqui, tem essa profundidade aqui dos olhos, né, que acabam trazendo essa definição por causa dessa profundidade aqui da raiz. Então, esses tons, essa variação, ela consegue estar usando esses tons médios, como já trouxe o contorno do rosto da Bella Hadid, como ela ficou super elegante, ficou super bonita. Então, o que a Bella Hadid ela não poderia usar quem tem essas características muito próximas dela? Não utilizar nem muito para o quente, trazendo um pouco para o claro, e nem muito para o escuro. Ela teria que estar nesses tons mais médios, é o que fica super bem para ela. Aqui é uma outra atriz, a nossa atriz aqui brasileira, Paola Oliveira, e ela tem também uma característica de um pouco desse loiro castanho, mas perceba como esse loiro muito claro, meio não chega a ser um platinado, mas esse loiro claro para ela acabou apagou ela, deixou ela sem cor, sem vida. Os olhos dela também, a gente não consegue ver as cores desses olhos dela, da Paola Oliveira. E parece aqui também que esse cabelo aqui não parece um cabelo cuidado, ela não ficou elegante, não ficou bonita. A gente vai ver aqui outras mudanças de tom de cabelo. Quando ela leva também, é um outro caso, ela sai do claro, mas ela vai lá para o extremo com esse marrom. Aí esse marrom já é um pigmento mais frio desse marrom. Então perceba que os olhos dela realmente brilham, mas a gente não consegue ver o tom dela, que ela também tem uns tons um pouco esverdeados, acinzentados. A sobrancelha, talvez porque ela tenha feito modificações, mas perceba como esse cabelo muito escuro aqui para Paula de Oliveira, também parece que o cabelo, parece que ela está com uma peruca. Não ficou algo que harmonize, que fica uma coisa que a gente vê, o rosto dela, por exemplo, apaga, a boca dela tem um pouco de cor, mas acabou aí também não favorecendo. Quando ela usa tons desse castanho, ela também tem característica de ser um loiro escuro. Ela poderia se dizer aqui que a Paula Oliveira, ela acho que como característica natural, precisaria ver a análise de coloração dela. Para quem usa as 12 cartas, ela cairia mais para um verão, aqueles verões que tem esse loiro escuro, a pele dela também é clara, mas perceba como está trazendo a cor dos olhos dela, a gente tem definição no rosto, a gente vê o nariz, a gente vê o cabelo contornando, a gente vê... Tudo harmoniza aqui, fica super bem para ela. Se a gente comparar, perceba como ela só fica o cabelo na imagem da direita, como ela desaparece. A gente não consegue ver a Paula Oliveira. Então, ela também precisaria usar um médio, né? Um tom de cabelo mais médio, não ir tanto para o claro e não ir tanto para o escuro. Pigmentos também, mesmo sendo marrom, mas com pigmentos um pouco mais frios do que quente, mesmo sendo nesse médio, é o que vai harmonizar muito mais com a Paola Oliveira. Vamos agora ver a Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence, veja como o cabelo dela aqui, indo para um quente, seria aí, esse quente acaba aí, até deixando que a gente consiga perceber a cor dos olhos dela, mas está com esse olho bem marcado. E
A Jennifer aqui, quando ela leva muito pro escuro, que ela tá usando também, ela faz mudanças aí de personagem, então perceba como ela fica muito apagada. Ela ficou aí, parece até que ela tá doente. O rosto dela também fica muito mais largo, a gente consegue ver. O tom dos olhos dela a gente não vê, fica super escuro, a sobrancelha ficou mais clara, porque provavelmente ela também já fez alterações aí, mexeu na pigmentação da sobrancelha. Ela também, a Jennifer, ela, como característica natural de criança, que eu vi algumas imagens dela, ela também ela é mais para o loiro. Ela é uma pessoa aí de um contraste mais baixo. Então, perceba aqui como esse marrom alaranjado ficou muito melhor do que esse super escuro, mas deixa ela um pouco com o rosto um pouco quente aí, um pouco muito mais calor, deixa umas áreas aí um pouco avermelhadas, alaranjadas, pode-se dizer assim, do que fica diferente do rosto do pescoço dela. Quando ela mantém, ela consegue estar usando, mas perceba como a sobrancelha dela está muito diferente. Então, provavelmente porque ela fez alterações. Mas perceba como a pele dela já consegue acompanhar mais esse tom de cabelo. Já é um loiro super platinado. Ainda não é o melhor dela que vai harmonizar. Então, teria que ver se a sobrancelha dela naturalmente não é essa, se ela fez micropigmentação. Mas perceba quando a gente vai fazendo alterações aí no cabelo, na sobrancelha. A gente, na hora de harmonizar depois, a gente tem que ver esse contraste aí, tentar manter para não ficar tão destacado. Então, parece que os olhos, a sobrancelha é a única coisa que aparece, porque o resto é mais claro. Então, ela estaria aqui num baixo contraste aí de cabelo, de pele, quase que indo para um médio, para o alto aqui, quando pensa no olho e na sobrancelha. A Jennifer Lawrence aqui, realmente, nesse cabelo super escuro. Então, perceba como ela parece que tem partes da Jennifer, que não é a mesma coisa aqui. A boca é uma coisa, a sobrancelha é outra, de um rosto. Os olhos, o cabelo é de outro rosto. Então, você tem sobrancelha, boca e pele de um rosto e olhos e cabelo de outro. Então, perceba que aí, realmente, nessa imagem da direita, parece que ela está de peruca. A Jennifer não fica bem com esse cabelo super escuro. Claro que os olhos dela destacam bastante, mas quando a gente olha o conjunto aqui do rosto, a Jennifer Lawrence não ficou totalmente harmônica aqui na beleza natural dela. Ela realmente, aqui, ela é um escuro, mas já é mais um marrom, mas já ficou bem melhor. Mas lembrando que ela tem uma característica natural, ela é mais para o loiro. Então, a gente consegue ver uma outra imagem aqui. E agora a gente finalmente consegue ver a Jennifer. Então, perceba como é esse loiro, castanho, médio. A pele dela também, provavelmente, tem uns tons aí, pêssego, mas ela deve ter alguma mistura de uns pigmentos também frios. Ela tem uma pele super claro. Os olhos dela, pela primeira vez nessas imagens, tirando da esquerda, mas perceba como entre a esquerda e a direita, eu ficaria com a imagem daqui da direita. A Jennifer, realmente, a gente consegue ver ela, a gente consegue ver a beleza natural dela, ver os traços da boca, ver os olhos dela com esse azul, às vezes verde, a sobrancelha, o cabelo, aqui ela ficou super bonita, ficou super harmônica, a gente consegue ver ela naturalmente. Então, perceba como essa imagem da direita é a melhor aqui é a Mariana Giménez. Mariana Giménez, ela é uma pessoa que tem características de ruiva, todo mundo quer ser ruivas, né? Então, ela tem esse cabelo alaranjado, avermelhado, que seria aquelas de outono, e trabalha com as 12 estações. Ela tem característica de um outono aí, outono bem quente, ela consegue estar usando. Então, perceba quando ela fez essa mudança de pigmentação de cabelo, trouxe para um claro, porque imagina que ela sai do quente, mas ela vai para um claro aqui, que tem um pouco de calor, mas um pouco de pigmento frio, como apagou a Giménez aqui. Então, a Mariana Giménez aqui, a gente não consegue ver o cor dos olhos dela, a sobrancelha dela também, provavelmente ela fez alguma mudança ou não de pigmentação, mas percebam que ela fica muito clarinha. E a blusa dela que ela está usando também é uma blusa escura aqui, é um azul com uma certa profundidade, então a gente presta atenção só na blusa. Ela está com super baixo contraste aqui, quando ela fez essa mudança de cabelo, ela tirou a pigmentação natural dela, foi para o claro. Então, fica aí também, não harmoniza muito bem. Que é o que a gente vê aqui nessa outra imagem, traz um pouco mais do calor, um pouco mais de profundidade, se aproximando mais, já tirou um pouco daquela algo pálido que a gente estava vendo na imagem anterior, já traz um pouco mais, a gente já consegue ver sobrancelha, já consegue ver olho, consegue ver um pouco a boca, mas ainda a gente não vê aquela definição do nariz, do rosto por completo.
Então a gente vê aqui quando ela usa também, ela vai muito pro escuro. É um marrom quente, mas é um escuro com muita profundidade. Então perceba a maquiagem dela que tem um pouco de alaranjado, botou esse laranja. Aqui também parece um pouco aqui o cabelo, a gente consegue ver que não é um cabelo natural. Parece que a Mariana Gimenez aqui também está usando um pouco de uma peruca aqui, que não seria algo natural. Então perceba quando a gente faz essas alterações, saindo das nossas características naturais, pode acontecer isso. O muito escuro pode parecer que só vê o cabelo, o muito claro pode parecer também que você apague a pessoa, e a gente consegue ver aqui a Mariana Gimenez mais próximo das cores naturais dela, que tem esse cabelo alaranjado, esse cabelo, então ela vai conseguir usar os cobres, os vermelhos, porque é a característica natural dela, a pele dela, os olhos verdes, a gente consegue ver. Perceba que ela não está usando muita maquiagem aqui, mas ela não precisa, fica super definida, a gente consegue ver nessa outra imagem que ela consegue. Ela é naturalmente ruiva, né? Ela tem essas características, então do quente, se ela vai muito para o escuro também não serve, se ela vai muito para o claro também não serve. Então, mais próximo, o que acontece? Você tem que perceber qual que é essa cor natural aí, e qual que seria, então, essa mudança dessa variação. Eu tenho um cabelo bem escuro, minha pele é clara, então, até que nível eu posso deixar meu cabelo claro, fazer algumas mechas, ou até que nível eu consigo também, se eu tenho cabelo mais claro, eu consigo escurecer, ir para os tons, ou se eu tenho um tom médio também. Então, isso é só com você conversando com o seu profissional, com o seu cabeleireiro, que ele vai entender aí como fazer, ele vai conseguir ver essa variação. Ele vai conseguir também falar sobre o seu cabelo aguenta fazer tais mudanças, porque quando a pessoa tem o cabelo muito escuro, ela quer ir para o claro, ela não vai fazer de uma vez só, então ela vai ter que fazer várias, tirar essas pigmentações naturais aí do cabelo, vai ter... São agressões aí que você acaba fazendo com o seu fio do cabelo, e que você vai fazendo até chegar a um nível lá que deixar seu cabelo completamente sem pigmento e pode aí acabar danificando o seu cabelo. Eu sei que hoje tem muitos recursos, mas aí depois, por seu cabelo estar muito frágil, o cabeleireiro lá vai te indicar, você vai ter que usar produtos, você tem que tomar cuidado. Agora que vai chegando aí o verão também, piscina, mar, sal, todas essas coisas aí vão agredir bastante. O próprio clima também. Então, se você tirar seu pigmento natural, você tem que tomar muito cuidado com esse cabelo aí. A gente agora tem aqui a Zoe. A Zoe a gente consegue ver que ela tem essas características bem claras. A pele dela é super clara, ela tem esse tom rosado, esse rosado de pigmentos mais frios, os olhos dela azuis. Ela, se não me engano, ela é inglesa. A Zoe, ela tem um pigmento naturalmente também do cabelo dela, um loiro quase que... Ela não chega a ser ruiva, mas ela tem essas características aí de pele fria, um cabelo também puxando para um loiro um pouco quente, para o frio. E a gente vai ver aí as transformações dela, principalmente não sei quem conhece ela atualmente, ela tá com o cabelo bem escuro. A gente vai ver o que acontece quando ela faz essa mudança, saindo de um loiro e indo, que é o natural dela, indo para um escuro. O que a gente vai perceber quando ela faz essas alterações, a Zoe aqui? Os olhos dela realmente se destacam, ficam lindíssimos, com esse azul. Então perceba como ela mexeu aqui no contraste, ela tinha um contraste médio. Na imagem da esquerda teria um contraste mais médio para quase indo para um baixo, se ela clareasse mais o cabelo dela, porque ela tem a pele clara, mas a pele ainda consegue ficar bem mais clara em relação ao cabelo e aos olhos. Já aqui, na imagem da direita, a gente percebe que ela fica com os olhos super em destaque e ela vai para um alto contraste. Mas o que acontece com a Zoe? Ela acaba fazendo com que a pele dela fica aí com esse rosado, fica esse avermelhado, e fica bem mais claro. Então, o pigmento aqui escuro, frio, com essa profundidade, acabou fazendo com que a pele dela, como se tivesse uma rosácea até. Ela tem uma pele super clarinha. Então, isso é o que acontece quando a pessoa sai. Muitas atrizes aí resolvem fazer isso, né? Destacar bastante os olhos. E elas têm característica de serem claras. A gente vai ver aqui umas outras pessoas aqui que a gente vai acompanhar. Outras atrizes, e a gente percebe que aí o que acontece? Os olhos dela destacam super bem. Mas o contorno do rosto dela aqui desaparece, ela fica... A gente consegue ver os olhos, o cabelo dela a gente percebe, parece que não é natural. Ela ficou super bonita,
mas apaga, a gente não vê definição aqui de contorno de rosto, nariz, então de repente eu teria aí que ajudar um pouco mais para trazer essa definição aí do rosto com a maquiagem. A gente consegue ver aqui, quando ela traz para as cores mais próximas do natural dela, então percebe como a gente vê a Zoe. E a gente consegue ver ela como esse ruivo, esse tom quente, como ela fica bonita, como ela fica também com definição, os olhos dela aparecem, a gente vê a sobrancelha, vê o nariz, vê a boca, como ela fica natural, como ela fica linda aqui nessa imagem que a gente está vendo aqui da Zoe, que acaba aí fazendo com que ela, então, no caso, eu voltaria para essa imagem aqui, do que essas duas aqui. Uma ficou muito, acabou sendo, talvez esse tom aqui de batom, não foi assertivo, muito escuro, tá com uma, mesmo sendo alça, mas perceba como a pele dela é super clara, ela tá com quente, aí traz um vestido aqui pro preto, com certo brilho. Então tem coisas aqui na imagem da esquerda que acabam aí não favorecendo, parece que está tudo aí não conversando. Nessa imagem da direita, a gente vê que ela fica super bonita, os olhos dela aparecem, mas a gente não vê definição do rosto. Eu ficaria mais com essa outra imagem aqui, que seria mais próximo do natural dela. A gente consegue ver definição de olho, de boca, de nariz, o cabelo. E ela fica com essa beleza que natural, esse calor nos olhos não, mesmo na sombra do olho, o batom dela com uma certa saturação que ela consegue usar. Então a Zoe fica super bem nesse tipo de tom de cabelo mais próximo do natural dela do que muito escuro ou muito claro. Aqui já é a Anitta, então perceba que a Anitta aqui ela tá super maquiada, né? Mas o que acontece? A gente não vê também definição aí do rosto. A gente vê os olhos dela super escuro, tem essa micropigmentação, então o cabelo é de uma pessoa, rosto com maquiagem de outra. Então ficou tudo muito, não conversa tudo junto. Fica tudo muito mais artificial, a gente não vê algo natural com essa maquiagem, com esse cabelo muito claro. O cabelo dela foi para um loiro platinado, foi para um loiro muito mais para o frio, enquanto que a pele dela tá com uma maquiagem que está mais no quente. Os olhos dela também estão no escuro, no frio. Então, nada conversa aqui. Quando ela faz aí um pouco dessa alteração, mantém para um alaranjado, sai desse claro, vem um pouco para um tom médio, mantém a raiz escura, mas acaba aí também ainda não favorecendo ela, não conversando. Aí ela coloca uma maquiagem, tá com o cabelo mais quente, principalmente na parte que está mais descolorida do cabelo, a sobrancelha está no pigmento frio e a maquiagem dela é de um tom frio. Então a gente vê um pouco dos olhos dela que estão super maquiados, a sobrancelha destaca bastante, a raiz e essa maquiagem, como se ela também não está aí conversando com todo o resto. Então nenhuma dessas duas imagens vão favorecer aqui a Anitta, não são as melhores escolhas aqui que foram feitas. Lembrando que são todos artistas, depende da comunicação da imagem, tem porquê da pessoa fazer isso, é para um show, é para um videoclipe, no caso dela que é cantora, ela consegue fazer essas alterações, depende do que ela quer comunicar, mas aqui a gente está fazendo essa leitura para ver o que harmoniza mais, o que traz a beleza da pessoa, com que não fique a maquiagem em evidência, ou que no caso aqui da imagem da esquerda, por exemplo, a gente vê só o cabelo, pode-se dizer. Acaba brigando aí um pouco com o olho, que está bem escuro, mas é o cabelo e o olho, a gente não consegue ver o todo, o conjunto. Na imagem da direita, parece que tem uma briga aqui entre também o cabelo e esse tom frio, quase de um violeta, um magenta, pigmento frio aqui, que não está conversando em nada com o resto das características que a gente está vendo aqui de pigmentação nessa imagem da direita. Aqui ela já trouxe bastante, indo para um ruivo, que muitas mulheres aí gostam, tem uma fase aí que as pessoas querem fazer, e a gente vê uma fase aí que tem várias mulheres, vamos para o ruivo, mas a gente perceba como nem todo mundo consegue usar um ruivo. A pele dela vai ficando com áreas, principalmente próximo do nariz, entre o queixo, perceba que vai trazendo um pouco é como se deixasse um acinzentado esverdeado. Então esse vermelho, esse pigmento, acabou fazendo com que a pele dela trouxesse esses tons aí esverdeados
também não conversa com... Parece que tem um quente com esse pigmento frio do olho. A boca dela deixou aqui meio que talvez essa maquiagem da boca, dos tons, fazendo uma combinação aí com o tom de cabelo da alteração que foi feita aí. Mas perceba que ainda não é a melhor combinação de tudo, de tom de cabelo, de maquiagem, que traz ela em primeiro plano. A gente consegue perceber aí cabelo, consegue perceber aí alguma coisa do olho. A maquiagem do olho eu gostei aqui desse tom, mas perceba como são coisas diferentes. Cabelo é uma coisa, maquiagem está conversando um pouco aí com o cabelo, mas sobrancelha é outra e os olhos são outra coisa também. Quando ela traz mais para o natural, perceba como ela fica, ela não precisa de muita maquiagem, ficou super bonito, mais elegante, como trouxe a beleza dela. Então perceba nessa imagem aqui, ela está nessa profundidade, tem um pouco, é um marrom escuro, um marrom com certo calor, entre um calor e um frio do pigmento, tem essas variações no cabelo dela, combinou. Conversa com a sobrancelha, conversa com a profundidade dos olhos dela, uma maquiagem trazendo para o marrom também, com esse calor, mas que tem esse olho esfumaçado, mas aí que está dentro desse marrom com essa profundidade. Usou um batom nude aqui, então ficou super bonito, ficou muito mais elegante e trouxe a beleza dela. Então, aqui, eu ficaria com essa imagem aqui da direita, é o que mais tem a ver com a beleza natural aqui da Anitta, que ficou melhor. A Beyoncé. Beyoncé é outra que adora, né, fazer mudança de cabelo, usar diferentes perucas. Lembrando que são pessoas públicas que conseguem fazer isso, tem dinheiro para fazer essas transformações, tem dinheiro para usar várias perucas aí também, para fazer show. Mas perceba com esse platinado, esse loiro aí, muito frio, também aconteceu isso. Ela, assim como a Anitta lá que a gente viu, quando a Anitta jogou aquele muito calor lá, deixou a pele mais esverdeada, esse muito frio e muito claro, provavelmente a Beyoncé, ela tem um pouco desse calor aí na pele, mas perceba como tirou esse calor aqui da pele da Beyoncé, e o que aconteceu? Acabou deixando ela com tons esverdeados. O batom, que tem uma certa profundidade, não tem nada a ver com o cabelo, a gente consegue ver aí bastante esse batom e o cabelo, também não é algo que acaba favorecendo ela. Trazendo aqui mais para o tom natural dela, trouxe um pouco aí do vermelho para esse marrom, um marrom escuro, um marrom quente, mas um marrom com uma certa profundidade, essa variação aqui dos escuros para o tom médio, com essas mechas, você vê como ela ficou mais elegante, como ela ficou bonita, a gente já consegue ver. A gente consegue ver também o tom do marrom dos olhos dela, que a gente já não vê direito aqui nessa imagem da direita. Ela ficou com outros traços, até o rosto dela afinou mais, mas perceba bastante como essa imagem da direita ela fica com esses tons mais esverdeados, porque ela acabou botando esse muito frio próximo, muito frio, muito claro. O contraste dela acaba ficando aí um médio contraste para baixo, mas enquanto que a gente, nessa imagem da direita, enquanto que a gente vê aqui que esse médio contraste dela na imagem da esquerda, inclusive o vestido também, tendo um cinza, tem uma certa saturação mesmo assim, ainda consegue ficar melhor do que essa imagem aqui da direita. Quando ela usa realmente esse muito quente, aqui já antes era um platinado, puxando para o mais frio, um claro. Aqui trouxe para um tom médio, mas é um quente também mais claro do que o natural dela, traz um pouco da raiz também, esse avermelhado alaranjado aqui. Acabou fazendo muita variação, deixou ela pálida. É impressionante como mesmo ela tendo o calor, ela tendo um pouco desse dourado, esse marrom, sumiu a cor dela, acabou desaparecendo e aí ficou só em destaque o cabelo. Não vê definição aí dessa parte também do contorno aqui do rosto, a gente acaba não vendo essa definição. Os olhos dela também fica aí, não fica aquele brilho, então realmente quando ela traz, perceba como ela fica muito mais bonita, muito mais elegante, muito mais... traz ela com essas mechas saindo no marrom, puxando para uns tons mais acobreado, avermelhado, laranjado, com uma profundidade. Perceba como ela fica muito mais elegante, como ela fica muito mais bonita. A gente já consegue ver os tons dos olhos dela, já está conversando aqui com a sobrancelha. A maquiagem eu gostei, puxando para esse marrom também
esse marrom com esse calor, nesse blush. Os olhos dela fez uma sombra aqui para um escuro, um marrom escuro que vai dar em combinação aí com a raiz do cabelo dela, com essa variação, usando apenas também um nude aqui, mas é um nude com pêssego, com um certo calor aqui, com um certo brilho. Então ficou super bonito para ela quando ela traz também tudo mais próximo das cores naturais dela mesmo, fazendo essas variações, do que ela usando essa outra aqui da esquerda, que parece que esse cabelo realmente não tem nada a ver com ela, sumiu com o tom natural dela, deixou ela pálida, enquanto que aqui traz a beleza, traz o calor, ela precisa desse calor aqui. Ela provavelmente estaria mais aí para a Beyoncé dentro das 12 cartelas, para quem usa, seria mais um outono aí, com uma certa profundidade. Ela estaria aí, se fosse utilizar esses 12, a divisão dos 12 grupos. Então, a Beyoncé, ela precisa desse calor, mas não pode ser um calor com baixo, com cores muito claras, e nem pode ser também algo que use pigmentos muito frios, que a gente viu quando ela usa pigmentos muito frios, principalmente do cabelo, que ela foi platinado, deixou a pele dela com tons esverdeados, enquanto que esse daqui deixou ela com um tom pálido. Então, ela tem que usar a profundidade dela. Ela é aquele tipo que ela não pode nem ir muito pro calor, pro claro, e nem muito também para um claro pro frio. E talvez também, se ela utilizar, que a gente não viu imagem aqui, talvez se ela for para um pigmento muito frio, muito escuro, também vai acabar não favorecendo ela. Depois a gente tem aqui, depois aqui da Beyoncé, nós temos aqui a Laverne Cox. Laverne Cox é outra também que aí entra nas características, né, de mulheres de peles negras e que tem aí uma pigmentação natural muito bonita, mas quando ela adora também fazer alterações. Não sei se aqui é alteração do cabelo, se é uma peruca. Hoje em dia as mulheres conseguem, principalmente as mulheres públicas, conseguem usar. Mas perceba como essa cor aqui tirou, a gente não consegue nem ver o tom dela, deixou ela sem vida. A gente percebe que ela tá com super maquiagem, tá bem maquiada aqui, os olhos acabam se destacando mais, a boca ficou sem vida, não sei porque dessa escolha desse nude, mas não favorece ela. E esse cabelo aqui só parece o cabelo, porque o cabelo não tem nada a ver com o resto do rosto, essa maquiagem também. Então, a Laverne, quando ela mantém... Perceba como ela é bonita, como ela é linda nesse cabelo escuro, preto. Não sei se é a cor natural aí dela, mas perceba como já trouxe o contorno do rosto dela, como a gente já vê. Ela realmente... Aí sim ela consegue usar esse nude, que não precisa muito. Mas quando ela traz esse cabelo aqui muito pro claro, esse cabelo ainda quente, mesmo que tenha essas variações, esse nude apaga ela. Fica tudo... Você não vê a boca dela. Aqui na imagem da esquerda você vê contorno de boca. É praticamente, quando a gente olhar, provavelmente numa certa distância, a gente não vai conseguir ver definição de rosto, boca, nariz. E o cabelo parece que está no mesmo tom aqui. Então, quando ela traz essa mais próximo do natural dela, a gente já vê definição de rosto. A gente já vê os olhos dela. Aí sim, os olhos dela estão conversando aí com o cabelo. A sobrancelha tá mais clara, eu não sei se aí também ela fez mudanças de micropigmentação, se o tom dela é esse tom médio, se o cabelo dela tem essa variação também muito escura, mas já ficou bem melhor nessa profundidade mais escura do que essa mais clara. Quando a gente vê aqui uma outra mudança que ela faz, trazendo muito para o calor, mesmo tendo uma certa profundidade, sendo um cabelo médio, mas perceba como não conversa a cor da roupa, que é um frio, com esse calor aí do cabelo, com esse vermelho, e os olhos acaba não favorecendo. De novo, parece que o cabelo aqui, não sei se é o cabelo natural, se é uma peruca, mas que não ficou super bem. Não favorece a Lawrence. Olha como ela fica linda aqui, quando ela tem esse cabelo mais pro escuro, mais profundidade, indo para um frio. A gente já vê o tom. Aí ela traz, esse cabelo é um pigmento mais frio, mais escuro, mais profundo. A pele dela passa a ter esse tom mais marrom, com certo calor.
e traz esse marrom com certo dourado aqui, um alaranjado. A gente já consegue ver contorno de rosto, a boca dela não precisa de muita maquiagem, porque ela tá com os olhos bem marcados. Eu só tô aqui vendo que a sobrancelha dela que não tá aí combinando. Provavelmente ela fez micropigmentação. Aí faz essa diferença. Mas perceba como todo o resto do conjunto ela é muito mais harmônico. Apesar da gente ver na imagem da direita, que parece que o cabelo e a sobrancelha estão conversando mais, mas a gente não vê essa definição como a gente vê na esquerda. Talvez o cabelo não tão escuro por causa da não sei se é micropigmentação aqui da sobrancelha dela, e nem tão avermelhado, nem tão quente, médio indo para o claro aqui também não fica bem. Eu ficaria mais com essa imagem aqui da esquerda da Lawrence. Essa aqui é a Lala Anthony, né? Lala Anthony, com esse cabelo super claro, é outra aí que cairia nas características de pele negra aqui. E a Laurie Anthony, ela acaba, mas se bem que ela acaba aí com esse cabelo muito claro, também acaba apagando ela com esse cabelo aí descolorido. A sobrancelha e olho é uma coisa, de novo, o cabelo é outra, apesar da sobrancelha e olho estar acompanhando a profundidade aí da raiz, mas se muito claro, deixa a pele dela clara, a boca dela também desaparece, ela está usando aqui um nude, acaba fazendo com que a Lala não apareça. A Lala, que quando ela vem para esse também com uma certa profundidade, ela pode estar usando calor, mas aí ela sai desse claro. Esse claro aqui tem um certo calor, mas vai indo para o pigmento mais frio. Então, ela precisa do calor, já trouxe a cor natural dela, já trouxe tom também. Ela tem essa característica de uma pele com certo alaranjado, com certo calor. Os olhos dela, a gente começa a perceber que ela tem os olhos variando aí de um verde, às vezes parecendo um marrom alaranjado. E a gente consegue ver aí a beleza natural dela de novo. Provavelmente fez alteração aí na sobrancelha, não sei aqui dizer qual que é a sobrancelha natural, mas a imagem da esquerda acaba harmonizando muito mais. Novamente aqui a Lala com esse loiro platinado mais frio, perceba como só o cabelo fica em destaque. Depois a gente vê alguma coisa do olho. A sobrancelha que está bem diferente do cabelo, mesmo respeitando aqui a raiz, mas ainda assim não é a sua melhor versão para que a beleza dela. Ela tem que usar bastante maquiagem aqui. E quando perceba como ela fica outra pessoa, como ela fica super bonita, ela precisa dessa profundidade, os olhos dela como aparecem aqui. Então, pode ser que ela tá com uma maquiagem também que acaba trazendo esse tom alaranjado, mas parece outra pessoa. Parece que ali ela sofreu com esse cabelo, com essa cor escura nessa imagem da direita. Parece aí que ela tirou a cor natural dela, não sei, ficou pálida, perdeu esse tom, essa beleza que ela tem desse laranjado, desse tom mais quente na pele, que acaba aparecendo quando ela traz aí para esse, provavelmente um marrom com uma certa profundidade, com certo calor, os olhos dela aparecem, o contorno dos olhos. Aí aqui já está conversando, sobrancelha, olho, contorno do olho, a gente consegue ver nariz, consegue ver boca, ela não precisa de muita maquiagem, porque ela maquiou bastante, era dos olhos aqui, fica super bonita. Mas a Lala realmente também precisa dessa profundidade. Quando ela leva muito quando ela tira muito, sai dessa característica natural dela, fica muito artificial. É uma escolha, não é que a pessoa, não posso usar isso, não posso usar aquilo. O que a gente está fazendo na leitura aqui é ver quando que harmoniza. Quando a gente olha o conjunto, quando que não parece que uma coisa é de uma pessoa, o olho de um lugar, o cabelo é de outro, o rosto é de outro. Então, a gente consegue ver aí toda essa harmonia aqui, o conjunto da Lala ficou super bonito com essa profundidade. Então, para ela, ficou super bem voltar para sua cor natural. Não sei se ela está assim atualmente, mas é que fica melhor aqui para Lala. E aí perceba como ela ficou lindíssima aqui, com uma maquiagem bem mais sutil. Os olhos dela ficam em destaque. Aí ela botou esse colar aqui que a gente não consegue ver muito bem, mas veja como ela fica, o contorno do rosto, o nariz super definido,
Aí a sobrancelha acabou aí combinando bastante. Ela consegue ir desse quente, desse tom médio para o mais escuro. Ela consegue fazer ir do médio para o escuro, mas do médio para o claro já não fica bem, do médio muito quente ou um claro muito platinado, é algo que para ela não fica bem. Aqui ela ficou super bonita, gostei bastante desse cabelo aqui com essa tonalidade escura, a gente consegue ver, mas ainda ficando num tom médio, acho que é o que mais favorece. Ela fica super bonito aqui, então ela precisa dar profundidade, a Lala. Zendaya. A Zendaya é outra que ela é super bonita, né? Ela é bem jovem. E aqui provavelmente ela fez alguma modificação para algum personagem aí que ela fez. Mas a Zendaya aqui ficou super maquiada, o cabelo parece que é uma peruca, parece que não é dela aqui, não sei se é ou não, mas o cabelo é de uma pessoa. Então, esse tom aqui que ela puxou para um marrom, para um quente, ela é super bonitinha, né? Com esse cabelo, esse corte fica super bem para ela. Mas perceba como a maquiagem também ficou uma super maquiagem. Sobrancelha com essa micropigmentação, a boca super escuro. Então, a boca e olho e sobrancelha é uma coisa, cabelo e pele é outra. E mesmo assim, a pele do rosto está totalmente diferente do pescoço e do colo. Então, algo aqui que é que ela é muito jovem, né? Então, ela continua linda, mas fica muito artificial, pesou bastante com esse cabelo, esse tom de sobrancelha de micropigmentado, o escuro no olho e a boca super profunda, super escuro, super fechada, bem mate, sem saturação, deixou muito pesado. Então, parece aí que só vê maquiagem. Maquiagem é alguma coisa de cabelo. Você não vê ela. Você não tá vendo a Zendaya aqui. Aqui ela tá indo um pouco aí para o alaranjado, mas percebo que ela saiu desse loiro aqui, já vem um pouco mais para o quente. Já tirou um pouco os olhos bem marcados para ela ficar super bonito. Esse corte de cabelo também fica super bem para ela, consegue usar para o rosto. Ela tem essas definições, essas linhas do rosto dela ficam super bonitas. Então, já melhorou um pouco, já tirou um pouco desse batom muito escuro, muito profundo, algo mais pro nude, e já traz a cor dela, essa maquiagem também, já não é uma maquiagem que deixou ela muito pálida, já trouxe um pouco dos tons naturais dela, Zendaya, ela tem um pouco desse calor também, alguma coisa na pele, quando a gente vê da forma externa aqui, a gente consegue ver. Ficou bem melhor do que essa imagem da esquerda. A esquerda ficou muito. Não é a Zendaya, ficou muito. Até deixou ela mais velha aqui, não sei. Algo que parece mais uma maquiagem para quem vai para palco, um palco de teatro, assim, que você tem super iluminação, muita luz, então você tem que supercarregar. Não ficou bem para ela. Então, perceba como pesou muito essa maquiagem com esse contraste de cabelo nessa imagem da esquerda. A Zendaya aqui, de cabelo bem clarinho, platinado, tirou toda a micropigmentação, não sei se é o cabelo, se é uma peruca, mas perceba como a gente só vê o cabelo. E a pele dela ficou muito clara, tirou a cor natural dela, a gente vê alguma coisa. Sobrancelha de novo, é de uma outra pessoa, cabelo acabou aí até conversando com a pele, mas não é uma coisa que harmoniza. O nariz dela também não tem definição, a boca a gente quase não vê, provavelmente de uma certa distância a gente nem vai ver a Zendaya. Tem que estar bem próximo para conseguir ver todas as definições de formas e linhas do rosto dela. Quando a Zendaya volta para sua cor natural, perceba como ela fica linda, como ela fica muito bonita, com esse cabelo mais escuro. Os olhos dela acabam ficando... Olha o brilho como voltou dos olhos. Já conversou aí com as sobrancelhas. Perceba como tem tudo a ver aqui. A gente já consegue ver a definição do nariz. O nariz dela fica bem mais achatado na imagem da direita. Parece que é junto com essa pele aqui que não tem... ficou muito clara, mas perceba que a pele dela é um tom mais claro, mas ela ficou com esse escuro aqui do vestido, com esse cabelo claro, a pele dela ficou pálida, ela perdeu a cor e está um tom meio rosado, deu de cor aqui que a gente consegue ver nessa imagem da Zendaya. Enquanto que aqui, quando ela vai para a sua característica natural,
A gente consegue ver que a Zandaia fica muito bonita, não precisa de muita maquiagem, olho super marcado, também ficou super bonito para ela. E quando ela usa o cabelo mais com cabelo longo, que ela consegue, então perceba aí, com essa profundidade, com esse marrom, um marrom escuro, um marrom que é indo para quase para uns tons frios também que ela consegue usar. A gente já consegue ver os olhos dela também se destacam bastante. Aí ela consegue estar usando esse vermelho, aqui tá super bem, gostei bastante. Consegue usar esse escuro da jaqueta. Então, a Zandaia, ela tem profundidade como característica. Então, ela tem que respeitando essa profundidade, a gente já consegue ver aí que a Zandaia fica super bonita e é a beleza dela natural, que acaba aparecendo em destaque. E aqui a Zandaia com esse cabelo lindíssimo, esse cabelo natural dela, tem muitas mulheres querendo esse cabelo, nossa, cabelo muito bonito. E perceba como aí essa maquiagem, ela tá usando aqui na direita, essa maquiagem mais sutil, esse marrom com esse calor, um batom também com esse dourado, alaranjado, também ficou super bem para ela, então ela consegue estar usando. A Zandaia provavelmente ela consegue aí, quando ela tá com um tom de cabelo mais próximo do natural dela, ela consegue caminhar aí entre um frio e um quente, tanto é que a gente consegue ver nessa outra imagem aqui, que ela tá com são 2 neutros que ela tá usando, e perceba como ela consegue fazer esse jogo aqui, ela consegue maquiar. A sombra dos olhos é um cinza chumbo com uma certa profundidade, ficou super bonito na imagem da esquerda. Aqui ela já traz uma sombra para um marrom com uma certa profundidade, um marrom um pouco mais quente, já traz um dourado, ela consegue transitar aqui. A Zandaia é uma dessas pessoas que conseguiria transitar, quem pensar nas 12 cartelas, ela transitaria ali em algumas cores, algumas características até de maquiagem do inverno, algumas coisas lá do outono. Ela transita super bem. E aí ficou super linda aqui com essa maquiagem mais natural, com essa sombra dos olhos, eu gostei bastante. Então, uma maquiagem bem mais marcada, uma maquiagem mais para noite, coisa assim, que quiser usar nessa imagem aqui da esquerda. Enquanto que uma Zandaia aqui mais para o dia a dia, um pouco mais natural, apesar de ter um brilho nos olhos, mas perceba como ficou sutil, como deixou ela com a idade que ela tem, com essa jovialidade, com essa beleza natural, com essa coisa que ela tem, com esse cabelo também solto, com esse tipo dessas linhas, essas formas, tudo combina aqui. Ela consegue usar bastante esse cabelo. Aqui provavelmente já tirou aqui, meio que deixou com umas certas ondas, um pouco mais liso. Mas perceba como o cabelo dela, crespo, natural, fica lindíssimo. E ela não precisa de muita coisa, ela consegue estar usando os neutros, consegue usar os acessórios dourados. Então, como eu falei, a Zandaia provavelmente ela consegue transitar aí, consegue usar uns acessórios pro dourado, uns acessórios um pouco pro prata também, depende da maquiagem, depende da roupa que ela estiver usando, mas a profundidade dela e algumas características dela natural permite que ela faça esse jogo. E aí, a gente então conseguiu ver aí as características aí de algumas atrizes que fizeram essas alterações aí de mudança de cabelo, saindo desse cabelo que fez a transformação, indo para o claro, algumas aí tendo características de cabelo claro, mas outras tendo características de profundidade. Aí, quando vão para o claro, o que acontece? E a gente consegue perceber que cada um vai ter sua característica aí natural. Se você quiser manter a sua beleza natural, quiser fazer com que também tenha menos trabalho na hora de usar as suas roupas, suas cores, seus acessórios, não precise estar fazendo tanto retoque, tá indo muitas vezes no cabeleireiro, porque o cabelo vai crescer, a raiz vai voltar, vai começar a aparecer, e aí você vai precisar retocar, senão vai ficar aquela coisa lá, cabelo que a gente percebe que quando começa a crescer, começa a aparecer aquele tom que não é natural, numa certa altura aí do cabelo, às vezes fica bem escuro para cá, e as raízes mais claras, ou o contrário, bem escuro na raiz, o resto mais claro. E aí fica uma coisa que incomoda um pouco em termos de harmonia quando você olha. Quando você faz tenta manter, como eu falei, o mais natural da sua característica
natural e do momento que você está, é muito mais fácil de manter isso, de manter esse seu cabelo, que o cabelo aqui é algo que acaba sendo a nossa moldura do rosto e acaba aí ocupando boa parte do nosso rosto, principalmente a gente tem cabelo comprido. Quem tem cabelo aí mais curto, você acaba fazendo esse 50-50%, pode-se dizer, que tem a sua pele e tem o seu comprimento, mas se você tem muito mais cabelo, acaba sendo aí 40%, mais de 50%, 60% cabelo, depois 30% acaba sendo a sua pele e uns 10% acaba sendo sua boca e seus olhos, pode-se dizer. Então, o que mais vai, depende, né? Depende aí da imagem que a pessoa está querendo, o que ela quer comunicar. Eu espero aqui que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo aqui. E se você se identifica com alguma dessas atrizes aqui que eu acabei falando, se quer que eu deixe aqui embaixo na descrição, se quer que eu faça aí alguma análise um pouco mais detalhada de alguma dessas atrizes, para ver de qual categoria que elas estariam. Também deixa aqui nos comentários que eu posso aqui estar fazendo, tá virando mais um vídeo aqui do My Nature Color. Se você se identificou com alguma dessas atrizes, se você já fez muitas mudanças aí do seu cabelo, já passou bastante trabalho, é super fácil de você lidar com essas mudanças, não se importa muito de harmonizar ou não harmonizar, escreve aí nos comentários que eu vou gostar também de estar sabendo quais são as suas experiências com as mudanças de cabelo, que eu sei que hoje em dia tem muito mais facilidade de fazer essas mudanças no cabelo. Principalmente você pode até fazer mudança de cabelo fantasia, deixar o cabelo azul, pink. Eu já fiz aí vídeo falando um pouco sobre alguma mudança de quem já fez mudança de cabelo fantasia, como é que faz aí até para fazer combinação de looks, porque aí você vai estar colocando cor, se você não tem, que é no cabelo. O cabelo, como eu já falei, ocupa boa parte aí do nosso rosto. E para harmonizar, você está botando uma cor, de repente, se você não tem, então você vai... Para que você não desapareça, só seu cabelo apareça, de repente você vai ter que usar mais cores também nas suas roupas. E quais são essas cores aí que você vai estar usando? Enfim, tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver. Então, eu espero que você tenha gostado mais de uma vez dessa análise aqui que foi feita em termos de mudança de tom de cabelo. E se você, então, deixar aí nos comentários para que eu continue fazendo outros vídeos, outras sugestões, deixe aqui, que pode sim estar virando mais um vídeo aqui do My Nature Color. E a gente, então, se encontra no próximo vídeo. Até!